Eu sou a professora Gisele e nesse vídeo vamos falar da ideia e da definição de função, além de identificar o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função. Vamos começar analisando alguns exemplos aqui em que é possível observar que existe uma relação entre duas variáveis. Como essa letra A aqui, olha, o número de litros de gasolina e preço a pagar. Quando você vai a um posto e quer abastecer um veículo, o preço a pagar vai depender da quantidade de gasolina que você colocou no tanque do veículo. Então, digamos que o litro da gasolina esteja custando R$5. Então, se você colocar 1 litro de gasolina, você vai pagar R$5. Se você colocar 2 litros, R$10. Se você colocar 5 litros, vai pagar quanto? R$25, né? Porque aí seria 5 vezes 5. Se colocar 10 litros, seria R$50. Então, conforme a quantidade de litros vai aumentando, o preço a pagar também vai aumentando de maneira proporcional. Existe, então, uma relação de dependência entre o número de litros e o preço a pagar, onde o preço depende do número de litros. Agora, vamos olhar esse outro exemplo aqui. Lado do quadrado e perímetro. Lembrando que o perímetro é a soma das medidas dos lados, podemos pensar o seguinte: se você tem um quadrado onde o lado mede 2 centímetros, o perímetro seria 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou 2 vezes 4, né? 8 centímetros. Se o quadrado tem lado medindo 3 centímetros, o perímetro vai ser 3 vezes 4, então 12 centímetros. Se o quadrado tem lado medindo 5 centímetros, o perímetro será 20 centímetros. Então, para eu determinar a medida do perímetro, eu preciso saber da medida do lado do quadrado. Então, aqui a gente também percebe essa relação de dependência entre as duas grandezas, né? Lado e perímetro. No caso, o perímetro depende da medida do lado, está em função da medida do lado para ser calculado. E aqui a dose de um medicamento e a massa corporal de um paciente. Muitos medicamentos, eles são administrados dessa maneira. É uma quantidade de gotas de acordo com cada quilo, né, de massa da criança. Então, vamos considerar que para cada 1 quilo de massa, a criança tem que tomar 1 gota do medicamento. Então, uma criança que tem 15 quilos, ela vai ter que tomar 15 gotas. Se a criança tem 18 quilos, ela vai tomar 18 gotas. Se ela tem 20 quilos, 20 gotas e assim por diante. Então, quanto maior a massa da criança, maior a dose da medicação, né? Então, as duas variáveis aqui dependem uma da outra, que é a dose da medicação, depende da massa corporal do paciente. Mais um exemplo aqui para a gente terminar essa parte da ideia de função. O número de horas de uso de um estacionamento e preço a pagar. Então, o preço que se paga no estacionamento depende da quantidade de horas que o veículo ficou estacionado lá. Vamos pensar, então, que por cada 1 hora, o estacionamento cobra R$6. Então, se eu deixar 2 horas, eu vou ter que pagar R$12. Se eu deixar 3 horas, eu vou ter que pagar R$18. E assim por diante. Então, estamos vendo aqui que essas duas grandezas, que é a quantidade de horas e o preço a pagar, dependem uma da outra. O valor a pagar vai depender do número de horas de uso desse estacionamento. Então, em todos esses exemplos, estamos notando que existe uma relação entre essas duas grandezas e uma relação de dependência. Olha só, analisando esse último exemplo que eu coloquei aqui, o que dá para perceber é que o número de horas é multiplicado por 6, né? 1 vezes 6, 6, 2 vezes 6, 12, 3 vezes 6, 18. Então, eu poderia colocar o seguinte, que o preço vai ser igual a 6 vezes a quantidade de horas, concorda? E aí, eu estou descrevendo qual é a relação que existe entre essas duas grandezas. Significa que o preço está em função da quantidade de horas. Se forem X horas, qual vai ser o valor a pagar? Seria 6 vezes X.
certo? Então, com essa informação, podemos montar uma relação que é como se fosse uma fórmula matemática. E aí a gente chega à lei de formação dessa função. A quantidade de horas aqui é a variável independente. E o preço a pagar é a variável dependente, porque o preço a pagar depende do número de horas. Então, aqui, para generalizar essa variável independente, a gente usa x. No lugar de horas, vamos usar x. E a variável que é dependente, nós vamos chamar de y. Então, fica y igual a 6 vezes x. Y igual a 6x é a lei de formação dessa função, onde x é a quantidade de horas e y é o preço a pagar em reais. Podemos escrever essa lei de formação também de uma outra maneira. Nós já vimos aqui que o preço a pagar depende da quantidade de horas de uso do estacionamento. E já que o y está em função de x, podemos dizer que y é uma função de x. Então, a gente pode substituir o y por f de x. E aí, eu vou colocar f de x igual a 6x. Pode aparecer y ou f de x, que significa a mesma coisa, que é função de x. Vamos agora para a definição de função. Temos aqui o seguinte, que dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma função de A em B é uma relação que associa cada elemento de x, que pertence ao conjunto A um único elemento de y, que pertence ao conjunto B. Mas como assim? Vamos analisar esse exemplo aqui. Dados A e B, e aqui tem um conjunto com seus elementos, seja a relação de A em B expressa por y igual a 3x, com x pertencendo a A e y pertencendo a B. Essa relação é uma função? Então, aqui nós vamos analisar qual é a relação aqui através dessa lei e vamos ver quais elementos de x estão relacionados com quais elementos aqui no conjunto y. E vamos verificar se essa relação está associando cada elemento do conjunto A, todos os elementos do conjunto A, cada um deles a um único elemento do conjunto B, porque essas são as condições para que uma relação seja considerada uma função. Então, vou pegar essa lei de formação aqui, que é y igual a 3x, e vou pegar cada elemento do conjunto A, como foi descrito aqui no enunciado, e vou utilizar como valores para x. Então, eu vou trocar aqui nessa lei de formação o x, primeiramente, pelo número 1. E aí, quando x vale 1, então, eu estou considerando x igual a 1. O que está acontecendo? O y vai ser igual a 3 vezes 1. Então, o y vai ser igual a 3. Então, eu já tenho aqui, vou colocar em diagrama o conjunto A com os elementos 1, 4 e 7. E vou colocar aqui o conjunto B com todos os elementos que estão ali, ó, o 0, o 3, o 12, o 15, o 21 e o 24. Eu já identifiquei que quando x vale 1, y vale 3. Então, eu vou colocar uma setinha aqui do 1 para o 3, indicando que o 1 está associado ao número 3 lá no conjunto B, porque o valor de y pertence ao conjunto B. Agora, eu vou pegar o segundo elemento aqui, que é o número 4, e vou usar o x valendo 4. Como fica? Eu pego a lei de formação da função, que é y igual a 3x, e troco o x por 4. E aí, eu vou encontrar y igual a 12. Ou seja, quando x vale 4, o y vale 12. Então, aqui eu vou colocar uma setinha relacionando 4 no conjunto A, que é o valor de x, com o número 12, que é o valor de y, que está no conjunto B. E, por fim, eu vou usar o terceiro número aqui, que é o 7, para x.
Então, quando x vale 7, como que fica o valor de y? Y é igual a 3 vezes o x, então vai ser 3 vezes o 7, e aí eu vou encontrar y igual a 21. Então, quando x vale 7, y vale 21. Vou relacionar aqui no conjunto, olha, o 7, que é valor de x e que pertence ao conjunto A, com 21, que é valor de y e que pertence ao conjunto B. E agora, através do diagrama, podemos analisar essa relação e verificar se ela é ou não uma função. Para que ela seja função, eu tenho que ver se cada elemento de A está associado a algum elemento de B. Ou seja, não pode sobrar nenhum elemento aqui no conjunto A. E realmente, eu consegui utilizar todos os elementos. Então, a primeira parte tá ok. Agora, eu tenho que verificar essa segunda condição, que cada elemento de A, que é o valor de x, esteja associado a um único elemento y de B. Sim, cada elemento aqui só está associado a um único valor no conjunto B. O 1 está associado unicamente ao número 3, o 4 unicamente ao número 12 e o 7 unicamente ao número 21. Então, sim, essa segunda condição também foi satisfeita através dessa relação. E aí nós podemos afirmar que essa relação é função, sim, né? Por esses dois motivos que acabamos de analisar. Agora, para você entender melhor, nós vamos observar aqui um exemplo que não é função. Mas antes, você pode estar se perguntando, poxa, mas sobrou elemento aqui no conjunto B, sobrou 0, 15, 24. Não tem problema nenhum em relação a isso. O que não pode acontecer é sobrar elementos no conjunto A. Olha só, se nós tivéssemos uma relação em que o diagrama ficasse desse jeito aqui, ó, essa relação não seria considerada como função. Por quê? Porque cada elemento de A tem que estar associado a um único elemento de B. E aqui não acontece, o 16 está associado a 2 elementos, assim como o número 81. Então, a primeira condição é respeitada, de não sobrar elementos em A, mas a segunda condição não é, então, nesse caso, não é considerado função. Vamos analisar um outro exemplo aqui também, observando o diagrama. Olha aqui, o que está acontecendo aqui é que cada elemento está associado a um único elemento de B. Porém, o menos 2, que está no conjunto A, não está associado a nenhum elemento de B. Então, esse exemplo aqui também não é considerado função. Voltei aqui agora, aquele exemplo anterior que eu mostrei para você que é uma função e mostrei o motivo. Então, eu peguei esse exemplo novamente para a gente definir o que é domínio, o que é contradomínio, o que é conjunto imagem de uma função. Então, vamos lá. O conjunto A é chamado de domínio da função e é formado por todos os elementos x, que é a variável independente, e é indicado por D de F. Então, o domínio da função é todo o conjunto A. E o conjunto A são os elementos 1, 4 e 7. Agora vamos analisar o contradomínio. O contradomínio, que é representado por CD de F, o contradomínio da função, é formado por todos os elementos do conjunto B, tanto os que possuem alguma relação com x, quanto aqueles que não possuem. Então, é o próprio conjunto B e eu vou colocar todos os elementos aqui, ó, o 0, o 3, 12, 15, 21 e 24. E quem é o conjunto imagem? Olha só, cada elemento do conjunto A, que é do domínio, tem um valor correspondente no conjunto B, que é o valor de y, que nós determinamos aqui através da lei de formação da função. Esses valores de y que estão no conjunto B e fazem parte do contradomínio são chamados de imagens desses domínios aqui. Então, são todos esses elementos que têm alguma correspondência com os valores do conjunto A. No caso aqui, o conjunto imagem são os elementos 3, 12 e 21.
Resumindo, então, é o conjunto de todos os valores de y que pertencem ao contradomínio, mas que são imagens de x dadas por uma determinada função. Então, eu vou colocar aqui mais um exemplo com os conjuntos A e B e a lei da função, e nós vamos fazer tanto o diagrama quanto determinar o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem. Então, observa aqui comigo, olha, eu coloquei o conjunto A, o conjunto B, e a função de A em B, tal que y é igual a x mais 5. A lei de formação da função é essa daqui. Já coloquei aqui os dois conjuntos como diagrama de Venn. Então, eu vou pegar cada valor desse do conjunto A, que são os valores de x, que é o 0, o 5 e o 15, e vou substituir nessa lei de formação da função. Então, como fica? Olha, y é igual a x mais 5, então fica 0 mais 5. Qual será o valor de y? 5. E aqui, y é igual a x mais 5, então fica 5 mais 5, o valor de y é igual a 10. E aqui, x mais 5 fica 15 mais 5, então o valor de y vai ser igual a 20. Agora, eu vou relacionar aqui no diagrama. Quando o x vale 0, o y vale 5. Então, eu vou colocar aqui, ó, de 0 para o 5. Depois, quando o x vale 5, o y vale 10, que é a imagem. Então, a imagem do 5 é o número 10. E a imagem do domínio 15 é o 20. Então, do 15, eu vou relacionar aqui com o 20. Vamos identificar agora quem é o domínio dessa função. Domínio são os valores de x, ou seja, sempre será o conjunto A, que são os elementos 0, 5 e 15. Quem é o contradomínio dessa função? O contradomínio é sempre o conjunto B, todo o conjunto B. Então, aqui entram os elementos 0, 5, 10, 15, 20 e 25. E quem é o conjunto imagem dessa função? Conjunto imagem são todos aqueles elementos que têm alguma relação com os elementos do conjunto A, estão relacionados ao conjunto A. Então, são esses elementos que nós acabamos de calcular aqui, ó, que é o 5, o 10 e o 20. Esse é o conjunto imagem da função. Podemos ver aqui que o 5 é a imagem do número 0. O 10 é a imagem de 5 e o 20 é a imagem do domínio 15. Então, são esses 3 elementos. Então, eu vou ficando por aqui. Bons estudos e até a próxima aula!